Estamos na especialíssima Semana sobre Poesia, em que já teve uma videoaula, já teve uma aula diferenciada e agora vamos para a nossa entrevista. E eu tenho o prazer de receber nessa entrevista e no curso o professor e poeta Alexandre Pilatti, pesquisador, também muito envolvido com ações de extensão, tem pós-doutorado na Argentina, foi professor visitante em Perúdia. Se eu for passar todo o currículo Lattes do Alexandre aqui, a gente vai gastar os 20 minutos de entrevista trazendo o currículo do Alexandre. Obrigado, meu querido, muito obrigado pelo teu tempo e pela generosidade de responder as perguntas. Obrigado, Guto, eu que agradeço aí pelo convite, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com você. Bom, vou começar já com uma pergunta que pode ser bastante extensa e um pouco cabeluda, que é como que você define poesia, né? Poesia é uma linguagem? Poesia é um gênero literário? Como você definiria a poesia, você que pesquisa e estuda esse tipo de forma ou de linguagem? Então, eu acho que a gente poderia começar caracterizando a poesia, ou esse conceito de poesia, com dois princípios importantes para mim. O primeiro deles é amplitude e o segundo seria uma noção de variabilidade. Quer dizer, quanto mais amplo, quanto mais variável é o nosso olhar sobre a poesia, eu acho que a gente tira mais rendimento dessa definição, né? Então, qualquer rigidez que seja levada muito ao extremo, assim, no exercício de definição da poesia, eu acho que acarreta um prejuízo para a percepção do valor histórico, social e mesmo literário desse fenômeno, né? Então, assim, para a gente ter um terreno mais ou menos comum para discutir, eu acho que é interessante pensar que essas fronteiras de delimitação da poesia, ou desse trabalho específico com a linguagem que a gente chama de poesia, né? Essas fronteiras são móveis, né? E elas variam muito ao longo do tempo. Então, desse trabalho específico com a linguagem, né, que cabe aos poetas e aos leitores decidir o que é ou o que mais agrada a cada um deles, me parece que seria interessante a gente pensar que, sobretudo, essa dinâmica que se estabelece com a linguagem é uma dinâmica voltada para a dimensão da intensidade das possibilidades expressivas da língua. Então, a meu ver, assim, a poesia não necessariamente inventa alguma coisa nova, né? Mas ela recolhe do que está disponível já na língua aquilo que ela tem em termos de potencialidade expressiva, né? Então, assim, para abordar diretamente, acho que a sua pergunta, eu fico à vontade, assim, em pensar a poesia como uma forma estética que se vale de um uso muito peculiar da linguagem. Um uso que explora, digamos assim, de modo muito próprio, né, as virtualidades expressivas da língua. E aí vale a pena a gente pensar que a língua é uma construção coletiva, né? Ela é uma construção social, política, uma construção coletiva, portanto. O poema, então, apesar de ser escrito individualmente, ele representa, de fato, uma construção que vai para além da individualidade daquele que o escreveu. Então, a gente pode dizer que o poeta escreve individualmente o poema, mas ele escreve com ferramentas que não foram inventadas por ele, né? E esse é, portanto, um vínculo profundo entre essa forma estética e o processo histórico. Então, quando eu considero a poesia uma forma estética, né, eu estou pensando principalmente nessas relações que ela estabelece com a realidade. A maneira como ela é capaz de criar, a partir desse trabalho específico com a língua, um novo plano de relações, de significados, e um plano que é relativamente autônomo em relação à sociedade, à realidade, que é dotado de leis próprias, né? Que são leis que lastreiam, digamos assim, a coerência, a organicidade desses movimentos que acontecem na integridade mesma do poema. Então, quando o poeta produz um poema, né, a meu ver, para a gente tentar chegar a uma espécie de definição que atenda aqueles critérios de variabilidade e de amplitude que eu falei, né, o poeta processa o mundo
buscando utilizar a intensidade das palavras que são efetivamente a sua matéria-prima. E nesse esquema, né, digamos assim, que eu tentei estabelecer aqui, não restrito, eu acho que cabem os mais distintos poetas, os mais variados poetas, quer dizer, pratica um pouco desse exercício, tanto, por exemplo, um nome como Gregório de Matos, quanto um nome como Francisco Alvim, ou Byron e Olavo Bilac, por exemplo. Então, basicamente, eu consideraria a poesia um pouco essa espécie de destinação à realidade que é muito atravessada pelos processos de atenção à materialidade da língua, da linguagem, né? Que são, por sua vez, construções coletivas, que são, por sua vez, construções históricas, né? Ouvindo a tua resposta, assim, aí já me veio uma pergunta no seguinte sentido, tá? Pensando na manutenção desse vínculo profundo com a coletividade, né? Aí eu vou fazer duas perguntas em uma, eu acho. Aí a primeira pergunta é, que tipo de trabalho, que tipo de procedimento precisa fazer o poeta para conseguir ocupar esse lugar, digamos, né? E a segunda pergunta é como que esse trabalho ou esses procedimentos lidam com os outros procedimentos da vida, né? Então, enfim, te conheço razoavelmente bem, espero, e aí você, sei lá, você é professor, pai, pesquisador, pró-reitor e tal, e poeta. Quando você é poeta, qual é a relação disso com as outras esferas da sua vida, sejam elas de trabalho ou não, né? Como é que essas coisas funcionam para você? Eu acho que pode funcionar diferente para outros escritores, para outros poetas, né? Mas eu acho que essa vinculação à vida cotidiana, para mim, é fundamental para o exercício da poesia, né? Eu acho que ela é por aí que ela nasce, na verdade, né? Então, eu poderia dizer assim que, sob um certo enfoque, né, a poesia é um trabalho cotidiano, né? Então, se a gente considera, como eu tentei aludir um pouco ali acima, né, antes, a ideia de que a poesia é uma espécie de interpretação da realidade, né, que submete essa realidade digamos, a radicalidade da palavra, né, e transforma e recria essa mesma palavra, eu acho que a gente pode considerar de fato que a poesia é uma constante da minha experiência intelectual, da minha experiência pessoal. Porque tem um poeta aqui de Brasília, né, que é muito conhecido também, que é o Nicolas Baer, ele gosta de dizer isso, não é exatamente com essas palavras, mas ele diz isso. Ele fala, o poeta está sempre escrevendo, mesmo que não seja com um lápis e papel na mão. E eu acho isso muito interessante, essa fala dele, porque ele dá essa dimensão de atenção ao mundo, que eu acho que é por onde efetivamente os poemas começam, né? Muito mais do que pela via da inspiração, por aquela dialética mais trivial, né? Que separa no trabalho da poesia a dimensão do esforço, do trabalho, da transpiração e, por outro lado, da inspiração. Eu acho que tem um elemento aí que antecede tanto a inspiração quanto o trabalho de transpiração sobre o poema, que é o trabalho da atenção. Acho que esse é o trabalho do poeta, né? Eu acho que essa atenção à vida, a maneira como os pequenos detalhes da vida vão se constituindo na vida cotidiana, são a matéria disparadora da poesia, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente pode encontrar alguma afinidade entre o trabalho como poeta, né, o meu trabalho como poeta, e o trabalho como pesquisador, ou como professor mesmo, né, ou como crítico de poesia, como leitor de poesia, ou como, enfim, leitor de literatura, etc., né? Eu acredito muito que é essa atenção à vida que marca muito desses trabalhos, né? Então, acho que antes de o poema acontecer, né, acontece um certo tipo de atenção para a vida, para o mundo, ou para si mesmo, né? Às vezes é preciso estar atento a si mesmo também, que é mais ou menos atravessada por uma espécie de atenção de segundo grau, a gente poderia dizer assim. Essa atenção de segundo grau é a concretude da palavra, né? Ou seja, é como se você estivesse observando as coisas do mundo
com essa marca da atenção às palavras que poderiam traduzir essas situações, essa dinâmica, etc. e tal. Então, acho que a poesia, nesse sentido, é um tipo especial de autoconsciência do mundo, né? Como se o mundo, como você está atravessando tudo isso por palavras, ele ganhasse uma espécie de autoconsciência. E aí isso seria a matéria fundamental para ser traduzida nos poemas, né? Eu considero, né, como um leitor também, né, do grande teórico Lukács, né, Georg Lukács, a literatura como crítica da vida, né? Então, eu acho que esse princípio é matricial dessas atividades que eu tenho a sorte de exercer e que eu acho que são exercidas assim, em chave de enriquecimento multidirecional, digamos assim, né? Eu não vejo muito prejuízo na hora de dar aula, na hora de escrever um ensaio, na hora de... Muito pelo contrário, eu acho que, às vezes, por exemplo, dar aula ajuda a escrever poemas, que, por sua vez, escrever poemas ajuda a analisar textos que vão, por exemplo, para um artigo. Isso alimenta a pesquisa, que depois apoia a aula e assim sucessivamente, né? Então, apesar de parecer uma coisa meio circular, né, eu acho que isso também garante algum acúmulo, garante algum avanço. Então, não sei se eu respondi assim bem, mas eu acho que essa, digamos assim, não considerar a poesia uma espécie de evasão em relação à vida é uma vantagem para ela mesma, né? Assim, do ponto de vista da minha produção, eu acho que é uma vantagem para ela. Todas as vezes que eu fico meio desligado da vida, eu acho que a poesia se esmaece um pouco, né? E acho que ela fica mais produtiva quando ela está em meio a esse movimento, desde que ela seja conduzida a partir de uma certa atenção produtiva, né? Que é essa atenção guiada pelas palavras, né? Eu vou manter as perguntas ainda mais um pouquinho nesse campo da tua produção e daqui a pouco queria falar também um pouco sobre como é dar aula de poesia, né? Mas a minha pergunta, que também vai ser uma pergunta germinada, desculpa, gente, que vai puxando um monte de fio, é a seguinte, né? Então, as transformações que nós percebemos na sua produção poética, elas vêm dessa atenção. Seria isso? E a segunda pergunta é assim, a gente viu aqui ao longo do curso vários elementos da poesia, né? Nós vimos, enfim, o eu lírico ou a persona, a depender do tempo em que se analisa, rimas, figuras, imagens, etc. E você falou o tempo inteiro dessa atenção, né? Da realidade ou desse gesto para a vida cotidiana e tal. Aí eu estou quase apostando que o elemento central da tua poética é esse movimento, né? E não algum tipo de recurso. Mas eu queria ver se era isso mesmo, ou seja, qual é o elemento que você acha que puxa o seu gesto poético e se as transformações na tua poesia ao longo do tempo, se elas vêm dessa maturação, dessa acumulação de atenção na vida cotidiana. Bom, então, eu acho que a gente pode começar a refletir sobre isso. Talvez seja interessante pensar um pouco sobre isso a partir da reflexão um pouco sobre como começa um poema, né? Em geral, no meu caso, os poemas começam através de uma frase, né, de duas frases, que em grande medida conseguem traduzir uma espécie de achado dessa atenção a que eu me referi antes, né? Essa frase, ela, em geral, já é o resultado da presença em forma de linguagem, né, de um fator que a gente poderia chamar assim de extra-forma, né? É o quê? Um sentimento, um fato, uma paisagem, uma canção, um som, alguma coisa assim. Então, em geral, essa frase, algo que se constitui como uma espécie já de origem de um verso e tal, né? Ela já é quase um poema e ela guarda, talvez, ou muitas vezes é assim, né? O que aquele texto pode resultar de melhor, assim, em termos de apropriação crítica e criativa da existência, né? Da vida. Então, por exemplo, essa frase já contém metro, já contém ritmo, já contém figuras, etc. Então, eu acho que o que o trabalho poético posterior vai fazer, né, é um pouco preencher o entorno
dessa frase matriz, por exemplo. Mas essa frase é essa que está vinculada a esse tipo de atenção especial à realidade, né? Agora, pensando de uma forma um pouco mais longitudinal em relação ao que eu escrevi, quando eu era um poeta mais jovem, por exemplo, né, eu estava preocupado, por exemplo, com que o poema tivesse apresentasse, digamos assim, imagens mais fortes, mais provocativas para o leitor, né? Frases mais provocativas, mas, sobretudo, que constituíssem imagens mais provocativas. Hoje em dia eu estou um pouco mais preocupado com o ritmo, que me parece assim cada vez mais o esteio, a estrutura mais legítima de um bom poema, né? Então, se eu pudesse escolher, né, mas nem sempre é dado ao poeta fazer essas escolhas, né, eu começaria a escrever um poema em torno do sentimento do ritmo, de maneira que esse sentimento conduzisse o contra-argumento, digamos assim, do poema à vida, né, ao ritmo próprio da vida, né? Então é como se o ritmo fosse uma espécie de entrada, né, nessa outra dimensão que é a organização do próprio poema. Então, eu acho que, nesse sentido, esse processo, né, que constitui essas especificidades da poesia, ele é revelador um pouco desse processamento, dessa atenção, né, que acho que precisa acompanhar o poeta sempre, mas que, acho que assim, só com ela o poema não chega a se realizar, né? É preciso trazer essa atenção para um outro tipo de movimento. E nesse caso, por exemplo, que eu estruturas como o ritmo, como a métrica, como as sonoridades, elas são muito relevantes para esse processamento, né, no caso da poesia. Eu vou modular um pouquinho, assim, até porque a gente já está chegando mais ou menos no limite do tempo. Mas eu precisava te ouvir. O Alexandre tem um livro muito importante que chama Poesia na Sala de Aula. A gente trabalha esse livro em várias turmas, sobretudo em seminário de ensino de literatura brasileira, quando tem que estudar como se dá literatura brasileira em sala de aula. Então, a minha pergunta é nesse sentido, né? Ou seja, que orientação você faria para os professores que precisam estudar, precisam dar poesia para a sala de aula, né? Ou seja, existe todo um discurso sobre, será que poesia é difícil? Eu não quero me aproximar disso, como é que é isso? Isso é muito longe de nós e tal. E pelo teu livro, não. A proposta é justamente o contrário, né? Integrar a poesia na vida e fazer leituras e dominar os instrumentos. Então, que orientação você daria para os professores que precisam trabalhar a poesia na sala de aula a partir do teu livro? Enfim, que é excelente e recomendo muito. Beleza, obrigado. Bom, então, eu acho, vale a pena talvez recuperar aqui o princípio básico desse livro, né? O princípio básico desse livro eu defendo ali que o lugar do texto literário, mais especificamente no que a gente está conversando ali, a poesia, o lugar é mesmo a escola, porque a escola é um lugar ainda, eu acho, principalmente a escola pública, de prática democrática de produção de sentidos políticos na sociedade. Então, eu acho que ali é o lugar mesmo da literatura, ou seja, é preciso que ela esteja ali. Entretanto, né, eu vou dizer no livro, é necessário desescolarizar o ensino de literatura. Em geral, o ensino de literatura, a gente sabe por várias condicionantes sociais e históricas, né? O ensino de literatura se baseia em coisas que estão fora ou distantes do texto literário propriamente dito. E a ideia é que a gente consiga desenvolver uma metodologia a partir do que eu coloco ali no livro, uma metodologia que coloque, de fato, o texto literário como centro, ou o poema como o centro das preocupações daquele momento de interação entre o professor e os seus estudantes, né? Só que isso depende de uma série de questões que são de ordem de concepção, de poesia, de metodologia, assim por diante. Então, esse livro procura levar a poesia para a sala de aula sob esse princípio, quer dizer, é preciso que a poesia esteja na sala de aula, mas é preciso também fazer com que a apreciação, a vivência do texto literário ou do poema seja feita de maneira integral, considerando as suas virtualidades, as suas potencialidades estéticas propriamente ditas. E quando a gente está falando
dessas potencialidades estéticas, a gente está falando da criação de oportunidade para o estudante, de que ele, ainda que muito jovem, que ele possa ser, digamos assim, o sujeito da produção dos sentidos daquela leitura, né? Ou seja, que ele participe ativamente dessa produção. É um pouco tirar o estudante de uma certa percepção passiva de apresentação de sentidos pelo professor, que geralmente é isso, né? A leitura, quando acontece a leitura comentada de textos literários, para o desenvolvimento de uma série de estratégias que consigam colocar o estudante numa posição ativa de produção efetiva de sentidos, né? Para que ele possa ter a oportunidade de vivenciar essa experiência estética, né? A experiência estética é que é o fundamental aí. Óbvio que não dá para fazer isso sempre, isso não será feito em todas as aulas, mas é muito importante que isso aconteça em algum momento, porque se isso não acontecer naquele momento ou durante os anos de escola, da formação desse leitor jovem, por exemplo, dificilmente isso vai acontecer fora da escola, é muito difícil que isso aconteça. Então, um dos alertas, né, que eu procuro fazer aos professores é jamais duvidar das capacidades, jamais duvidar, pôr em xeque, digamos assim, as preferências dos estudantes, né? Mas sempre trabalhar com um conjunto um pouco maior de repertório de obras poéticas, digamos assim, né? Que façam ele se aproximar tanto daquilo que ele com o que ele já convive diariamente no seu cotidiano, quanto com aquilo que é muito estranho para ele, né? De tal forma que ele possa ter contato numa sala de aula tanto com o funk quanto com o Gregório de Matos ou como um poeta Árcade, por exemplo, não sei, né? Enfim, eu acho que essa amplificação de possibilidades de conceituação de poesia ajuda a gente a fazer uma coisa que tem a ver com a nossa missão fundamental como professores de língua portuguesa, que é a formação de leitores. Eu acho que a principal função do professor de língua portuguesa é essa, é formar leitores e, no caso da poesia especificamente, trabalhar com um repertório mais amplo é muito importante para que ele possa viver essa pluralidade de expressões que caracteriza o conceito de poesia, para a gente lembrar um pouco do início da nossa conversa aqui, quando eu falei que o conceito de poesia talvez seja marcado exatamente por essas duas palavras, né? Amplitude e variabilidade. Respeitar tudo isso, né? Respeitar essas possibilidades, essas fronteiras móveis da definição, implica, dentro da sala de aula, trabalhar com um repertório mais amplo que ajude a aproximar o estudante daquilo que ele conhece, sim, mas também daquilo que ele não conhece e muitas vezes até rejeita a prioristicamente, né? Mas o nosso desafio é exatamente esse, aproximar o estudante daquilo com o que ele a princípio não se identifica, mas mostrar qual é o tipo de identificação, que ele descubra essas identificações da maneira mais autônoma possível. Alexandre Pilatti, muito obrigado pela entrevista, pela generosidade do seu tempo. Não conseguimos falar de canção popular, mas eu acho que tocamos no assunto, tanto da presença dela no teu trabalho, quanto na presença dela no horizonte da poesia brasileira. Então, queria agradecer muito obrigado pela presença e pela entrevista. Nada, eu que agradeço, Guto. Muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado, assim como eu, dessa entrevista. Revejam a entrevista todas as vezes que vocês quiserem, parem em alguns pontos, reflitam bastante a respeito e nos vemos nas próximas videoaulas. Um grande abraço e até mais. Thank you.